E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, meu nome é Letícia. E, gente, eu quero falar pra vocês. Eu tô falando rindo assim, porque eu tô tentando focar nas boas energias, focar na positividade. Esse já é, acho que o quarto vídeo que eu tento gravar. Óbvio que não é no mesmo dia e tudo, mas porra, eu tô tentando gravar. E recebendo muita interferência, tão apagando, tipo assim, eu começar a falar no vídeo, me dá branco do nada, e não é porque eu não sei, é porque não querem que eu venha falar sobre o que eu tenho pra falar. Só que, ai, gente, falar isso pra mim, eu tô de vidas há mil e tempo aí que o povo tá me matando, me queimando e tudo enquanto, porque eu sou bocuda. E eu já falei de vidas passadas. Quanto mais me tentarem me calar, mais eu vou, cada vez que eu vier, eu vou voltar mais consciente, vou falar muito mais. Então, só deixem eu fazer, eu já trabalho. Mas enfim, hoje o assunto que eu tenho pra falar, que tá aí, né, que pode causar uma polêmica, é referente a cortes, a sangue. A gente tá mexendo com cortes e com sangue. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, que o que eu vou falar aqui é ensinamentos que eu recebi no astral, entendeu? Em viagem astral. E eu creio que vocês sabem que os espíritos, eles só passam as coisas conforme até o grau que eles conseguem acessar e até onde também eles têm permissão para falar com a gente. Então pode ser, né? Pode ser aí que o que eu tenho para falar não seja a verdade absoluta. E outra, esse vídeo aqui não é para criticar quem faz, queira fazer, enfim. Eu não, entendeu? É somente para conscientizar e para eu falar as minhas experiências também, né? Então, vocês fiquem em paz. Aceito críticas, as críticas construtivas e dependendo também de quem que é, que dependendo de quem for, não vou catar, eu não vou nem escutar. Mas é isso. Então, uma coisa que eu quero dizer pra vocês é que antes de eu entrar, porque assim, eu recebi, antes de eu entrar, eu creio que pelos vídeos que tenha falado e tudo, parece que eu peguei e entrei na religião, assim, de uma vez, que eu não pesquisei nada, tipo assim, foi só na segunda vez, que é a primeira vez que eu fui em um terreiro, a segunda vez eu fui em outro, e aí foi onde eu tive a experiência lá com o caboclo, enfim. E depois daquilo lá eu fui pesquisar, tipo assim, eu fui pesquisar o básico que eu poderia. E enfim, nesse meio rolê todo aí, antes de eu entrar, foi me avisado que iria chegar um momento que iam falar pra mim cortar. Não era pra me cortar, não era pra me mexer com sangue, a minha energia não pode estar vinculada com sangue e não era pra me passar sangue na cabeça, nada, nada, nada. Eu não posso estar envolvida com sangue. Aí, beleza, entrei pra religião, tudo e tal. Eu estando dentro da religião, eu tive uma viagem astral. E nessa viagem astral, eu tava num lugar que parecia ser uma... Não sei se era fazenda, se era sítio, chácara, enfim, o que que era. Mas era um lugar assim que tinha natureza. Então tinha uma casa lá, casa bem estilo casa de fazenda mesmo, sabe? Que tem aquelas varanda, tudo, bem desse jeito. E aí tinha uma varanda, nessa varanda uma mesa de madeira. Eu vou pegar isso. Uma mesa de madeira, vamos supor que aqui é a mesa de madeira, né? Aí nessa mesa tinha um banquete, altas comidas e tudo. E tinha 16 orixás, um orixá aqui, o restante aqui do lado, né? E uma cadeira vazia aqui. Aí onde estava essa cadeira vazia, e eu lá olhando assim, tudo meio que sem entender. E aí os orixás estavam me chamando, não vou dizer quem que eram os orixás que estavam lá, gente.
sentindo necessidade, enfim. Aí eles estavam me chamando, falando que era pra mim me sentar junto com eles. E eu olhando assim, tipo, como assim? Quem sou eu pra me querer me sentar numa mesa junto com o orixá ainda? Tipo, como assim? E eles me chamando e eu olhando assim, tipo, não sei, acredito, eu acho que eu cheguei até a me sentar, mas eu não me senti confortável, eu levantei. E eles falando pra mim comer, que eles estavam esperando eu comer pra eles comerem. E aí apareceu o orixá Exu. Não sei como deixar aqui, não sei se de fato o que estavam lá era realmente orixá, se era ou não. Foi a minha experiência, só pra deixar avisado aqui pra vocês. E aí ele apareceu e falou: você não vai comer? A gente tá te esperando pra comer essa comida que tá aqui, ó. É tudo pra gente. É pra você comer também. Come junto com a gente. Você não vai comer, que não sei o que. Nessa daí, atrás de mim, abriu um portal. Nessa aqui abriu um portal, saiu um mentor meu. Não vou dizer o nome também. Mas enfim, saiu um mentor meu de lá. E aí ele me chamou. Aí nessa que ele me chamou, eu pedi licença pros orixás ali e tudo, e fui lá ver o que ele queria. Ele falou que queria me mostrar uma coisa. Nessa aqui ele falou, vamos comigo. Ele entrou pelo portal primeiro. Aí eu coloquei um pé, nessa que eu coloquei um pé pra dentro. Eu senti de olhar pra trás, nessa que eu olhei pra trás, ficou virando tudo fumaça. E foi tipo fazendo assim e foi sumindo. E aí eu entrei, nessa que eu entrei dentro do portal, eu estou num lugar que eu vou deixar aí pra vocês pensarem onde é que é, como que é, mas enfim. Eu fui levada a um lugar que tinha paredões, como se fosse um corredor aqui, assim, aqui os paredão, não era paredão de pedra, era de terra mesmo, sabe? Creio que deve ter pedra também, mas enfim. Mas eu vi mais a terra. E sabe aquele barrão vermelho? Aquela terrona vermelha? Era daquele jeito, só que não era vermelho, era mais puxado pro laranjado. E tinha umas árvores secas. Tinha umas partes, não era muita, eu vi só dois, tipo assim, do chão saindo, chama de fogo. Não era muito aquele negócio, mas eu vi dois na parte onde eu tava, eu vi dois pontos ali que tava saindo. Aí, tipo assim, lá pra frente tem parte que é tudo muito escuro, a cor da terra é diferente, o clima é diferente também. Aí tem uma outra parte que, tipo assim, é só parte de calor, é só calor, tem fogo, tem, tipo assim, então, mas na parte onde que eu tava, não chegava a ser quente, era mais pro abafado. E não sei se a luz, a iluminação que eu tava vendo era a iluminação devido à chama que tava saindo do chão, ou se tinha alguma parte que iluminava, mas a iluminação lá de onde que eu tava era daquelas luzes amarelas, sabe? Era desse jeito. E aí, enfim, apareceu, aí eu olho assim, eu tava a mesa com os 16 orixás lá, aí a cadeira, aí o orixá Exu pegou e falou pra mim: e aí, você não vai sentar? A gente tá até agora te esperando. Aí e eu pensando, tipo, será que eu devo? E eu sentindo ao mesmo tempo que sim, ao mesmo tempo não. Aí eu demorei, assim, deu uma travada, demorei pra responder ele: então você não quer sentar? Então tudo bem, eu vou me sentar. Eu vou sentar aqui então eu me sento. Aí ele, então eu vou aproveitar e eu vou comer. E aí ele começa a comer, nessa que ele começa a comer e fica dando risada e tudo, e ele comendo e dando risada. Eu olho o semblante dos orixás todos mudou tudo. E o olhar que eles estavam me olhando mudou também, a energia parece que desceu. A sensação que eu tive, sabe quando cai a pressão? É como se a energia baixasse um negócio assim, caísse a pressão e batesse um peso e um peso, sabe? Baixou tipo um peso e eu não sei, mudou. Mudou tudo, a energia, mudou o clima, ficou tudo muito estranho. E aí o orixá, o Exu, pegou e falou
não quero mais te ver também na minha frente, não quero mais saber nem de você, vai. Aí eu fiquei, tipo, olhando sem entender nada. Aí apareceu o meu mentor, que até então eu tava lá sozinha, e ele, eu não sei, entendeu? Aí ele apareceu e falou assim, então, eu te trouxe aqui pra você ver, porque vão vir pedir pra você realizar corte, e eu tô te trazendo pra você ver, olha bem e veja se essa imagem que você tá vendo, essa energia que você tá sentindo, vê se tudo faz jus com o que deveria ser. Aí eu olhei e falei assim, não, porque quando nós estava lá em cima, nós estava lá na outra parte, eles estavam com a energia, eles estavam com o semblante e agora tudo mudou. Aí ele falou assim, então, é isso que irá acontecer se caso você for mexer com sangue. Aí ele falou que pra mim não seria bom eu mexer com sangue. Aí ele falou, eu quero te passar uma coisa aqui, o que acontece, da onde que veio essas coisas de mexer com sangue, pra você ter entendimento, e aí vai de você se você vai querer mexer ou não. Só eu vou lhe passar, e assim como foi passado pra mim, eu vou passar pra vocês. Ele falou que antigamente, no início, os primeiros espíritos a descerem na Terra eram espíritos primitivos e não tão conscientes assim. Então, no tempo que eles ficaram aqui, foi muita banhação de sangue, teve muita morte, muita guerra. Eles matavam da própria espécie, se alimentavam da própria espécie. Então, ficou um bom tempo com a era, o reinado das trevas. Tipo, ficou um negócio assim, ficou um bom tempo as trevas reinando. E aí, conforme o tempo foi passando, desceu uns espíritos mais evoluídos, que têm mais grau de consciência, para tentar equilibrar a energia do planeta e para fazer com que essa coisa trevosa não continue e acabasse dominando tudo. Porque se continuasse, ia exterminar tudo, tipo, não ia existir mais nós aqui nem nada, mas enfim. E aí ele falou que desceu uns espíritos mais conscientes, mas no meio dessa daí acabou se juntando com essa de seres das trevas, né? Por conta que o que acontece, gente, a partir do momento que a gente tá aqui encarnado, que a gente tá aqui na matéria, fica muito difícil, fica muito difícil pra gente materializar as coisas. Então, nem tudo que acontece no etéreo, tipo, no lado espiritual, a gente consegue realizar aqui. Então, pra você conseguir materializar algo, você conseguir algo, materializar mesmo, vai de muita energia vital. Então, e o nosso corpo humano, dependendo de quem for e tudo e tal, tem essa coisa de limitação, né? Então, descobriram que o sangue é onde tem mais energia vital, e uma forma para eles conseguirem continuar mantendo seu poder e até enganando as pessoas nessa de usar sangue. E ele falou que a partir do momento, me explicando, né, que uma coisa que ele queria deixar bem claro é que a partir do momento que a gente mexe com sangue, quando se trata com espiritualidade, a gente está alimentando a parte negativa do espírito, e muitas das vezes ali você está potencializando a parte daimon que o espírito tem, porque todos os espíritos têm a polaridade, eu ouvi feminino e masculino, mas não é isso, todos têm a polaridade positiva e negativa. O que acontece de seres mais elevados é que eles não alimentam a polaridade negativa. Então, a partir do momento que você mexe com o sangue, ele falou, você está alimentando a parte daimon do espírito. Então, ali, e outra, a partir do momento que a gente mexe com o sangue, a gente está fechando o contrato. E o contrato que se fecha com sangue é um contrato que qual que é a palavra? Ele vai reverberar
em outras vidas. Vai acabar reverberando em outras vidas. Então não ache que você tá mexendo com sangue, e qualquer entidade que seja, você tá mexendo com ela aqui, e que na outra vida, tipo assim, se eu quiser eu não posso mexer. Tipo assim, você pode não mexer, mas você vai ter que aceitar ela ali ainda te rondando, porque você fez um contrato. E... Opa! Deixa eu ver, calma aí, já começou a querer me dar branco. Enfim, ele falou dessa parte de... vou continuar aqui independente. Que a forma que esses espíritos antes, eles encontraram até mesmo para eles continuar sendo forte, eles continuarem mantendo o poder, e uma forma para eles fazerem isso sem parecer ser tão ruim, sem ser algo ruim, foi eles conseguirem se alimentarem e enganar as pessoas. Porque que acontece? Aí na época, por isso que antigamente era feito sacrifícios humanos e de animais, e todas essas coisas que já acontecem há muito tempo. Eles falavam, como podemos nos alimentar sem parecer que estamos só querendo nos alimentar deles e fazer com que eles acabem nos ajudando. Então é daí que vem essas coisas de milagre e de bênçãos, né? Que pra você quer conseguir uma coisa, tudo bem, mas você tem que fazer um sacrifício. Aí nessa que faz o sacrifício, ele pega, se alimenta ali, entendeu? E aí com uma parte daquilo ali, ele acaba te dando ali pra acabar te enganando, e assim dessa forma você acabar dando continuidade e alimentando ele. Entendeu? Aí tá querendo me dar branco, tá me vendo outras coisas. E eu tô escutando bem longe algum espírito falando, você veja bem o que você tá falando. Dá licença. Que saco. Mas enfim, o que eu ia continuar falando. Uma outra coisa que eu quero deixar claro pra vocês. Vejam bem esse negócio de que, muita coisa que acontece, vou realizar, sei lá, a pessoa vai se envolver aí com a espiritualidade, da forma que for, descobriu que daqui 5 anos ela tem uma casa daqui 5 anos, você tem uma casa ali, entendeu? Aí a pessoa, que não tem como eu conseguir essa casa antes. Aí vai lá, negocia com o espírito, eu quero receber essa casa, sei lá, daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Aí a pessoa vai lá, realiza o corte, mexe com o sangue lá para receber esse negócio daqui 2 anos, 1 ano. Aí a vida da pessoa, aí vamos lá, conseguiu essa casa. Aí consegue a casa, chega lá, a casa tem vários problemas, começa a acontecer outros problemas depois que você muda pra casa e não entende e não sei o que, porque o que acontece? Não sei se explicam, entendeu? Mas porque a partir do não tem como, vamos lá do início, não tem como nenhum espírito, seja de qual nível, de qual grau que for, não tem como ele trazer algo pra você que já não esteja no seu destino, que já não faça parte do seu caminho. Então o que eles fazem com o sangue, com esses negócios de ritual e tudo aí, eles burlar uma forma natural. Então, tipo assim, aí eles vão dizer, mas é uma coisa que já é pra você, entendeu? Que tá lá no seu caminho, eu só vou adiantar pra você, não vai te acontecer nada. Mentira. Porque o que acontece? Durante esse processo de 5 anos que você teria que passar, nesse processo vai ter lições, vai ter coisas que você vai ter que passar pra você aprender até você conseguir ganhar essa bênção. Então, a partir do momento que você burla uma coisa que já estava no seu caminho, já é um processo natural, você conseguiu adiantar a sua bênção, então, consequentemente, você vai adiantar as consequências e os problemas que você teria que passar durante esses 5 anos.
E eu não sei se isso é coisa que explicam. E aí me veio aqui, tá me vindo aqui agora, que tem gente até que explique tudo, mas acaba, para não receber a cobrança, acaba realizando outro corte. E aí ou pra amenizar, porque ao meu ver, gente, não tem como você. Porque o que que faz? Tô sendo cobrado ali, tá cobrando, o que que eu vou fazer? Vou realizar um corte, vou tentar entrar ali no acordo com o espírito, vou realizar um corte pra mim não receber essa cobrança. Só que beleza, aquele corte ali vai servir temporariamente, porque vai dar um certo tempo, vai ter que vir de novo, vai ter que cobrar de novo, porque faz parte do processo da vida. Ou então, às vezes, aí é onde entra também até a parte de troca de destino, vamos dizer assim, que é você passar o seu problema para outra pessoa ou para um animal e enfim. Só que não tem como, porque por mais que você passe isso para uma pessoa, para um animal, enfim, isso vai retornar para você, porque é uma coisa que é direcionada para você. Então, dá um certo tempo ali, o que era para acontecer com você vai respingar na família, vai recair em alguém da família. Por quê? Porque isso tem que chegar para você de alguma forma. A mesma coisa de trabalho de morte, você for fazer, aí eu vou morrer, alguém da minha família vai morrer, vou realizar trabalho de corte porque não quero morrer agora. Não vai adiantar bosta nenhuma. Aí você vai lá, você fez um corte, fez contrato com um espírito lá, entendeu? Realizou o corte, matou um bicho no lugar ali. E aí o que que acontece? Às vezes a pessoa, aí demora um certo tempo, a pessoa morre, aí ficou muito grande o negócio, só a morte da pessoa, por tudo que a pessoa aprontou e pelos trambiques, pela burlação toda que fez, o peso já tá muito grande, então só a pessoa morrer não vai amenizar devido à cagada que fez, aí morre cachorro, porque a energia vai ter que correr. É coisas que é de processo natural. A partir do momento que você está interferindo em processos naturais, você está querendo burlar. E não ache que você burlando espírito vai conseguir segurar, porque no espírito nenhum vai conseguir segurar uma coisa que é pra você. Eles tentam enganar. Aí vai lá, você vai, fez corte, fez as coisas, tá acontecendo outros problemas. Aí eles vão, é coisa natural. Ai, que não sei o que. Mentira, não é não. Porque o negócio tem que recair, porque todo povo só quer a parte boa, a parte ruim ninguém quer. E nem acredito que nem falam também. E se falam, deve ser poucos, porque é pouca gente que tem cu, entendeu? Pra sustentar as coisas. E deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar pra vocês. Nessa daí eu já quero deixar bem consciente aqui pra quem estiver vendo, que eu já vi muito em terreiro, mãe de santo, pai de santo, querer ficar convencendo o médium a ir cortar. Porque entra grandes pontos aí. Primeiro, você foi no terreiro ali, que vocês acham que nunca me aconteceu de eu ir no terreiro e falar que a entidade minha tá me cobrando? Que Exu, que Pombogira tá me cobrando corte? Só que eu não escuto, porque desde o começo eu falo, gente, eu não mexo com sangue, eu não vou realizar corte. Pode ser quem for, entendeu? Pode dar o que for, não vou mexer sangue, porque ao meu ver, tipo, gente, que tipo de ser humano, que bosta que eu sou. Tipo, esse é meu ponto de vista, eu não tô julgando quem é, entendeu? Quem faz, enfim. Mas que tipo de ser humano que eu sou, que bosta, que caralho que eu sou aqui, pra mim ter que matar um bicho pra me conseguir uma coisa material. Tipo assim, eu não tenho nenhuma dignidade como ser humano pra me conseguir isso sem eu precisar apelar. Tipo, eu vou precisar matar um bicho e sei lá quantos pra mim conseguir um negócio material, sendo que quando eu morrer eu não vou levar isso. Tipo assim, ao meu ver é trocar 6 por meia dúzia. De outras, eu já falei, eu só realizaria corte se fosse uma vez só entendeu? Pra resolver todo o problema da minha vida. Mas já que não vai resolver eu cortando uma vez, então também não vai ter. Não tem. Entendeu? E também eu não concordo com isso de ficar matando. Ai, Letícia, mas você come bicho. Gente, infelizmente eu como ainda carne, entendeu? Mas depois de um processo de limpeza que eu passei, eu não consigo mais comer muito. Se eu comer muito, eu vomito ou me dá diarreia.
Então eu não posso. Eu como de vez em, tipo assim, eu como de vez em quando e a carne vermelha. A carne vermelha é o que mais me faz mal. Entendeu? Frango nem tanto. Agora, carne vermelha eu comer, eu não posso comer muito, que eu passo mal pra caramba. Não posso. Entendeu? E eu ainda só como porque infelizmente eu não tenho condições ainda pra mim tirar tudo isso de vez, entendeu? Porque senão eu tiraria. Mas enfim, voltando aqui, muitos. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que muitos pais de santos não falam, ficam, não falam assim, o que acontece? Você chega lá, tá, estão te cobrando. Às vezes eles ficam querendo te convencer e ficam em cima da pessoa, para que acontece? Porque a partir do momento que eu vamos lá, eu como líder espiritual, chega uma pessoa ali, é porque a pessoa tem caminho comigo. Então, a partir do momento que a pessoa tem caminho comigo e ela tá com uma cobrança, e eu sendo líder espiritual, a cobrança vai vir pra mim também. Então, aí você tá lá dentro, você entrou pro terreiro e tudo, aí você tá sendo cobrada. Às vezes tem que vir, ainda mais quando já tá dentro de terreiro, você tem que ver se essa cobrança é realmente sua, entendeu? E outra coisa, se estão tentando uma coisa que me ensinaram, entendeu, no espiritual, e vocês levam isso pra vida porque realmente é fato, entendeu? Gratidão, esse é o tranca-rua das almas, ensinamento passado por ele, entendeu? A partir do momento que seja ser vivo ou morto, a partir do momento que chegar pra você tentando te convencer, fica esperto. Abre o olho e você pode ter certeza que se tá tentando convencer não é para seu benefício, é para benefício próprio, entendeu? Não é para te ajudar assim não, porque a partir do momento que estão tentando te convencer não é verdade, porque verdade que é verdade não tem convencimento, não vem tentar te convencer. E outra, quando se trata disso daí de corte, de mexer com sangue, se você tá dentro de religião e você não concorda e estão tentando convencer, já tá errado. Seja quem for o vivo e o morto também que tá tentando convencer, tá? Todo mundo tá errado, entendeu? Porque espiritualidade, entidade ancestral seu vai respeitar. Eles não vai passar por cima, independente se isso vai ser bom, se vai ser ruim, independente, eles vai respeitar. A partir do momento que ficar tentando te convencer muito, abre bem seu olho para ver bem o tipo de pessoa e o tipo de espírito que você tá lidando. Porque se estão querendo alguma coisa, não é exatamente para você, é para si próprio. Porque eles respeitam. Como eu falei, até hoje nenhuma entidade minha me pediu sangue. Eles não pedem. E também porque eles sabem que se pedir eu não vou concordar. Eu já falei, na minha energia não, comigo não. E eles têm que concordar, até porque é meu momento de viver, não é o momento deles. O momento deles já passou. As pessoas confundem muito honrar ancestrais em forma ritualística, aí que fica querendo honrar os seus ancestrais de forma ritualística, mas é o tipo assim, o básico que você pode oferecer como ser humano não oferece. Que eu já cansei de ver o povo fazendo altas coisas, entendeu? Sendo de qualquer tipo de religião, e as pessoas, tipo assim, você vai ver umas pessoas que não tem espiritualidade nenhuma dentro de si, nas suas atitudes. Então, vocês fiquem espertos com isso daí. E outro, calma que eu tô ouvindo muita coisa na minha cabeça. O que eu quero dizer é uma coisa que eu não vi, talvez podem ensinar, entendeu? Mas eu não vi, que é que, tipo assim, se você não concorda mexer com sangue, você não precisa mexer. Sabe uma coisa, gente, que eu vou passar aqui pra vocês, que foi me ensinado no espiritual, que na época que eu pensei que eu ia ser iniciada e eu sonhei comigo tendo iniciação e tudo, eles falaram pra mim que se fosse pra mim me iniciar,
teria que ser com alguém que tivesse as mãos limpas e que suas mãos não carregasse sangue. Aí eu falei, porra, vai ser difícil eu encontrar alguém que não tenha mexido com sangue ainda, e muito menos que um pai de santo, mãe de santo, que não tenha cortado. Vai ser, tipo, muito difícil. E aí eu acabei que, enfim, acabou nem dando certo, mas enfim, foi me feito tudo isso e foi me ensinado no espiritual, que se eu quisesse me iniciar tipo, uma coisa que eu posso fazer pra usar no lugar de sangue e que eu não vi e nem vejo ninguém falando, e também eu nem fico acompanhando muito a internet, vai que talvez possa ter, mas enfim, uma coisa que se pode usar no lugar de... que você pode usar como de forma ritualística em vez de sangue, é o urucum. Vocês sabem o que é o urucum? Aquela tinta que... o corante coloral que os indígenas... vermelha que os indígenas se pintam. Então, aquilo ali, você pegar e misturar ali com água, que aí você vai ver que ele vai ficar vermelho, tipo um sangue mesmo ali. Então, aquilo ali você pode ser usado no lugar de sangue, principalmente, se não quiser mexer. E em religião também, para aqueles que não quisessem mexer, uma coisa que poderia ser feita era usar o urucum no lugar, porque foi passado para mim também que cabeça não é lugar de se passar sangue, porque é onde você recebe toda a informação, é aqui que você fica, um dos pontos que você fica conectado com o divino. Então, assim, igual, se eu pegar e fosse passar sangue na minha cabeça, pra mim já não ia ser bom, porque a partir do momento que a gente mexe com o sangue, a gente tá lidando com energia primordial e com a energia selvagem, mas não é selvagem, é primitiva. Então, você pôr sangue na sua cabeça, você tá despertando o seu lado primitivo, entendeu? E igual pra mim, que eu já sou estourada, já sou estressada, entendeu? E já tenho muito essa coisa de impulsividade, pra mim, eu ir mexer com sangue e botar sangue na minha cabeça não vai ser bom. Igual pra muita gente, isso não vai ajudar, não vai ser bom. Porque dependendo do tipo de força que pode ali se manifestar, nem a pessoa própria aguenta lidar. Então é uns negócios assim que é muito perigoso. E hoje em dia vai ficar muito mais perigoso, porque tá tudo enquanto todo mundo quer ser espiritualista, todo mundo quer ser mãe de santo, quer ser pai de santo, todo mundo quer ter poder espiritual. E no final, nem o básico do básico o povo tem. Mas, né, vamos lá. Como eu falei, uma coisa que pode ser usada é o urucum. Passar urucum na cabeça, passar e tudo e tal, ser ofertado. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu fui na época também a rotina de confirmações e de transmutação de energia. Espero então que tenha ajudando vocês. Uma coisa que eu quero falar pra vocês foi me mostrado no astral como é feito o procedimento de que eles falam que o animal não sente dor, nem sofre quando vai realizar o corte. Deixando claro, na época que eu era do terreiro, eu não via, na época quando tinha corte, eu não ia, eu não participava. As pessoas que eu perguntei, eu não posso, a gente não pode falar como é feito, como que é, pra você saber é só você participando. Então fica por isso. Então o que eu vou falar aqui, não sei se de fato é assim, só tô passando, só pra deixar claro. Então eu fui levada pra um terreiro, não sei, gente, que terreiro que é, se é aqui na minha cidade, se não é, não conheço o pai de santo que eu vi, não sei. Mas eu fui levada no terreiro, na parte da frente é vamos dizer, o salão, né? Porque é lá onde que a gente desce as entidades, onde tem assistência e tudo e tal, enfim. Lá no fundo tinha o quartinho de Exu, não sei os vocabulários certo, gente. Um dos motivos que eu não fiquei, porque eu não sei os vocabulários da religião. Eu entendo as coisas, mas o vocabulário eu não sei. Então, se me explicarem, se falarem de uma forma que eu vá entender, tipo assim, eu vou saber do que se trata. Agora, se vir falar
vocabulário deles, na pronúncias deles, aí pode ser que eu não saiba. Mas enfim, o quartinho que tava lá era um quartinho de Exu. Eu sei que era de Exu porque eu vi a imagem, que tinha imagem de Exu lá. E era um quartinho que era pra ser de esquerda, mas a energia que tava lá era quarto de Egum. Entendeu? Se tem quarto de Egum inteiro, não sei, mas o que tava lá era de Egum. Tava pela energia, pelos espíritos que tava lá, era mais Egum. Mas enfim, foi me levado lá, aí eu vi o pai de santo orando lá pro galo, falando os negócios pra ele. Não vou lembrar não vou passar aqui também não. E aí, enfim, eu vi ele orando lá no galo lá e tudo, e aí ele trancou a porta e deixou o galo lá. Nessa que ele deixou o galo lá, gente, o galo não sofre, mas antes ele ter sofrido ali, só passando a faca direto, né? Porque a tortura psicológica é pesada, né? O que acontece? Deixa o galo lá preso, fez a oração ali, aquilo ali, que acontece? Um monte de alma em cima do galo. Um monte. E aí o galo já começa a ficar assim, meio que tonto, meio que desnorteado, porque é um ser sensível, é um ser puro, entendeu? Então, com muita energia em cima. Meu coisa, essa planta aqui, eu pegar essa planta aqui, botar ela, deixar num lugar ruim, aqui, como você vai morrer, que não aguenta. E aí, o que acontece? Eu vi um monte de alma, um monte de coisa em cima do galo, e aí o galo já toteando, já coisada. Nessa daí, eu vi invocando lá o espírito, o demônio, sei lá, caralho que era. Invocou lá o espírito. Nessa eu invocou lá o espírito e tudo, o galo tá ali tonto e tal. Aí o que acontece? Muita alma em cima. Como tem muita alma em cima do bicho, né? A alma do animal se afasta do corpo. Nessa que a alma se afasta do corpo, né? Que foi isso aqui, ó. O espírito que foi invocado se aproxima ali do corpo e ele toma conta, não necessariamente que ele vá entrar dentro do animal. Que aí eu acho que, tipo, nossa, é muita... o espírito tem que estar com tempo, viu? Querer ficar se provando para assim, entrar em animal e sei lá, enfim. Mas enfim. E aí a alma que vai se afastando, nem que foi isso aqui, é o que precisa. Qualquer a brecha que precisa, qualquer brecha é o suficiente. O espírito que foi invocado toma conta e as almas lá vai. O que acontece se vão, o que vão fazer com a alma do animal, eu não sei, mas que fica lá com as outras almas fica. Um monte de egum lá, um monte de. Enfim. Aí a alma, o espírito invocado fica ali sustentando o corpo, né? Porque a partir do momento que a alma se afasta do corpo, é pro animal, o ser ali falecer. Então, para ele não falecer antes do momento, o que acontece? E o sangue ainda tá ali correndo, tá fresco, né? Ele tem que... O espírito invocado sustenta ali o corpo do bicho enquanto termina. Aí é levado lá e faz os negócios. Eu tive a visão aqui de as pessoas fazendo isso. Uma roda e o pai e uma... Acho que é um pai de santo. Mas eu vi um homem colocando um galo assim no meio e ele fazendo a oração lá e o povo olhando, acho que era ensinando. E o povo dando risada. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem tanto que isso é ruim, viu? Você ficar com um monte de espírito em cima. Já fizeram... Eu falo isso porque já fizeram trabalho de morte pra mim, de troca de cabeça, troca de destino, entendeu? Então pra você fazer... Então eles botam um monte de egum, um monte de alma em cima. Só que, gente, é burrice a pessoa querer fazer isso. Eu lido com milhares de demônios desde criança, entendeu? Eu lidar com alma é o mais leve. É o mais leve dessa vida, entendeu? Que eu já lidei com cada coisa. E o povo quer vir fazer trabalho de morte pra mim, sendo que eu já falto morrer já desde criança. Eu já entendo já a morte, olha pra mim e fala, nossa, mãe, você aqui. Eu já te falei que não é seu momento ainda, nossa. Até ela já tá cansada, entendeu? Até ela. E o povo quer fazer
Mas enfim, continuando, gente, é um negócio assim, que se a pessoa não for firme, não tiver um espírito forte também, você vai, que não aguenta não, que a pessoa fica louca, entendeu? E é um monte de alma em cima, aquilo ali vai te sugando, vai, sabe? É um negócio ruim, não é bom não, não é legal não. Mas enfim, uma coisa que eu tenho que falar, que eu tava me esquecendo, que foi nos outros vídeos, foi me passado. Minha dona Maria Padilha não me deixa aqui esquecer. É referente a que talvez podem ensinar em terreiro, talvez, não sei, em religiões, não sei, mas não vejo falando muito. Que o que acontece? Nós, mulheres que menstruamos, a gente não precisa realizar corte, por conta que todo mês a gente perde sangue. Então já é pra você que não quer realizar corte e tem entidades que mexem com sangue, enfim, porque eu não tô aqui pra julgar, gente, então eu vou passar. Então você quer mexer aí com sanguezinho, né? Pra você não precisar cortar, você não ir matar um bicho inocente, o que você pode fazer? Pegar o sangue da menstruação, de preferência ali o do primeiro dia, que vai estar mais forte. E o fluxo desce mais, né, ali entre o primeiro, o segundo dia, ali onde que o fluxo desce mais, o sangue tá muito mais forte. A gente usa o nosso sangue na menstruação, porque é uma coisa que, gente, pra gente, mulher, ajuda muito, e isso é uma coisa que é conhecimento ancestral, era o que as nossas ancestrais faziam, e eu tô trazendo isso aqui por conta que eu dei até o nome da Dona Maria Padilha, porque isso foi uma coisa que ela me confirmou, porque eu tive lembrança de mim em vidas passadas, mexendo com sangue de menstruação, plantando lua, essas coisas assim. E ela só me confirmou isso daí. Então, antigamente, e isso também foi uma coisa que eu quero passar pra vocês, que eu achei muito interessante, que num dos vídeos que eu gravei, eu recebi a canalização e da Dona Maria Padilha, e ela falou que isso é coisa feita milenar, há muitos anos, que as nossas ancestrais, que um dos motivos de não gostarem das mulheres e as mulheres serem perseguidas, e até pouco tempo as mulheres eram queimadas, as mais sábias, que tinham mais conhecimento, eram queimadas, vive tudo essas coisas, essa perseguição, tudo enquanto é referente à mulher, é por conta que chegou uma época, um ponto que o homem ficou com inveja da mulher, devido à conexão que a mulher tem com o sagrado, por conta que a mulher, para se conectar com o divino, ela não precisa fazer milhares de coisas, o divino vem até nós, e com os homens é diferente, eles têm que ter todo um processo para eles conseguirem se conectar com o divino, e a mulher é a fonte de mais materialização, então a gente traz vida para a terra, então assim a gente tem super um poder de materialização. E antigamente as mulheres usavam o seu sangue e para elas fazerem rituais, trabalho, enfim, mas era com o seu sangue. Mas elas deixavam a impressão de que elas matavam bichos para as que realmente sabiam, para dar a impressão de que precisava matar, mas isso, seguindo pela lei divina e espiritual, não é o certo a se fazer. Que não devemos nos matar entre si, até porque, como eu falei, tudo que tem vida aqui tem espírito, então, e aí todos nós somos ligados, né, gente? Então, assim, no fundo não vai fazer bem. Tem gente aí, vamos entrar num outro ponto, tem gente que mexe com sangue, gente, e que, tipo assim, a pessoa vai falar, mas pra mim não dá nada, realmente, tem gente que pode mexer, pode cortar, faz o que quiser e não vai acontecer nada. Por quê? Porque a pessoa tem caminho pra isso. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai ser cobrada. Às vezes a pessoa vai ser cobrada, só que, tipo assim, a pessoa não vai nem se ligar que o que tá acontecendo ali na vida dela é por conta
conta dessas coisas. Às vezes tem gente que, tipo assim, a pessoa só vai pagar pelo que ela tá fazendo lá quando ela morrer, entendeu? E tem muita gente também que, pra amenizar, o que que eles fazem? Eles sabem que isso dá retorno ruim, aí eles ficam tentando ajudar as pessoas, fazendo coisas, boas ações para tentar amenizar o peso depois, por conta que eu acredito que todo mundo saiba, gente, que isso é muito, tipo assim, burrice, ao meu ver, você querer achar que você vai matar um bicho e não vai acontecer nada, sendo que tudo que tem vida, tudo tem espírito e tudo aqui, nós é tudo conectado, tudo, tipo indo bem pegando bem na ponta do lápis ali, botando bem a risca mesmo, tipo assim, vamos ser conscientes e coerentes, que no fim, se for pra ser realmente certo, você ir matar bicho não é o certo realmente a se fazer. Tipo, não é que eu seja o certo, que a gente tá aqui, a gente pode fazer o que a gente bem entender. Mas é aquilo, não acho que não terá consequências, então terá. É que o meu ver é burrice, né, gente? Tipo, sei lá, posso estar falando. Mas é aquilo que eu falei, o meu ver é trocar 6 por meia dúzia. Mas eu nem não tô aqui pra julgar quem faz, gente. Como eu falei, tem gente que faz e se dá muito bem, tem gente que faz e que nem é gente ruim assim. Mas enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas é isso que eu disse, gente. Voltando lá que eu tô me perdendo aqui no fio da meada. Nós mulheres podemos usar o nosso sangue para a gente realizar rituais, igual eu vou ensinar pra vocês aqui a plantar lua, que é o máximo que eu faço, que é mexer com sangue. Faz muito tempo que eu não faço, que é plantar lua. Que como que é plantar lua? Pegamos, você vai precisar ou coletar sua menstruação, mas eu vou ensinar do jeito certo a se fazer. Aí, se caso não der, você vai pegar sua menstruação, procura árvore bem bonita, tem que estar com bastante folha verde, se possível flores ou então uma árvore de fruta, mas tem que ser uma árvore bem bonita, bem cheia, bem um negócio que tenha vitalidade, que tenha energia, entendeu? E aí você cava ali um buraco ali, você pega a sua menstruação, dilui um pouquinho com água ali num recipiente com água, tudo um pouquinho pra ficar mais fácil, né? Você joga na terra ali, cobre, faz oração, faz o pedido e tal, mas o jeito mais certo de se fazer é você pegar uma lua cheia, de preferência, né? Mas procurem o significado das luas, que aí conforme cada lua for para uma coisa, você planta a lua ali focada naquela energia. Eu gosto da lua cheia, porque a lua cheia potencializa tudo, entendeu? Mas eu só faço pra coisa boa, gente. Aí, enfim, você vai numa noite de lua cheia, se possível, se não der, tipo assim, eu posso fazer durante o dia, sim, mas tem que ser o dia das 6 horas, tipo assim, das 6 horas da tarde em diante. Tá? Antes não é bom fazer não, tem que ser das 6 horas da tarde em diante. Você pega, vai numa árvore, como eu falei, bem bonita, bastante folha, se tiver fruta, que bom, flores também, que bom. Vai pegar, vai ficar de cócoras, sim, de cócoras ali no pé da árvore. Tem que cavar, né, ali, ou então você nem precisa também. Eu não tenho vez, dependendo de onde é que for, não. Mas enfim, você fica de cócoras, deixa o sangue ali descer e tudo, pega terra, cobre, faz uma oração, pede o que você tem que pedir, e é isso. Na lua crescente você pode fazer isso, se quiser dinheiro, ajudar no dinheiro e tudo, fazer isso na lua crescente, na lua nova, e numa árvore de fruta, porque fruta é comida, é abundância, pessoas pegam, passarinho come, então é um bom lugar para trazer. Então você pega, você faz isso numa árvore de fruta e é isso, entendeu? Uma coisa que pode fazer, igual como eu tinha falado, nós mulheres podemos ofertar isso daí, se caso você quiser
Eu não gosto de ficar mexendo com o sangue para ofertar para espírito, não. Mas eu vou ensinar quem quiser, você pode usar seu sangue da menstruação. Uma coisa que você pode fazer também é misturar com urucum, tipo uma quantidade assim de sangue e misturar com urucum e tudo. Mas por eu já ter passado o urucum, gente, tipo, não mexe, mas vai de vocês aí, né? Só tô passando. O que eu ia falar? E é isso, tipo assim, de você, diferente ao sangue aí, né? Se você quiser usar seu sangue da menstruação para plantar lua, plante sua lua, que vai ajudar muito, tá? No que isso ajuda? No astral ajuda, conforme mais você vai fazendo, vai ajudando a purificar o seu útero. Ajuda a purificar tudo ali feminino, útero, ovário, enfim, ajuda a purificar. E querendo ou não, isso acaba reverberando na matéria, no físico. Então vai ajudar, então você plantar sua primeira lua e tudo, aguarda no outro mês e vê como que você vai descer a menstruação. Pra mim, no meu caso, me ajudou muito na questão da cólica. Tipo, eu não sofro, não tenho mais aquela coisa de cólica, aqueles negócio todo, entendeu? E até a quantidade também do sangue, a quantidade ajudou a diminuir bastante. E, gente, na árvore que eu plantei, a árvore depois ficou linda, totalmente linda. Então, que a árvore foi a única mais assim que eu achei, mas ela ainda tava meio assim, eu plantei, nossa, a árvore depois no outro mês, gente, vocês viram como a árvore ficou bonita, e o tanto que isso me ajudou, então assim, vai ajudar muito, e você consegue meio que saber pela árvore ali, você consegue saber qual que é a energia que vai vir pra você, é um negócio muito assim, gente, vocês não têm noção, a melhor coisa que vocês podem fazer, plantem lua. Uma coisa que você pode fazer também, você tem jardim em casa, planta, nossa, vai trazer uma energia tão, sabe? Pega, bota nas plantas, as plantas vai ficar bem mais bonita e vai trazer energia boa também pra gente. E eu acho que eu já falei tudo. Acho que não tenho mais nada pra falar. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu vou ver esse vídeo, ver se eu não esqueci de alguma coisa. Mas, enfim, eu espero que eu tenha explicado bem, que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. E obrigada, paciência.